E aí, tudo bem? Delci de novo aqui. E vamos dar prosseguimento, né? Aquela série que eu falei para vocês. Nós vamos estar falando sobre alimentação, atividade física, hábitos saudáveis e propósito. Vamos abordar agora o tema alimentação. O que é a alimentação? Quando a gente pensa em alimentação, você já pensa o quê? Em comer, não é? Não é isso? Esse é um dos grandes problemas. Quando a gente fala, vamos nos alimentar, aí a palavra que vem já logo vamos comer, né? Vamos comer, vamos encher a barriga, vamos... Eu tenho muita gente que pensa assim, né? Eu tinha um pensamento assim antigamente, né? Eu no meu trabalho, quando eu estava com meus colegas lá, a gente falava assim, vamos comprar uma marmita, né? Aí vamos comprar uma marmita. Pô, mas quanto que é a marmita? 20 conto, 25, né? Aí a gente fala, não, esses 25 conto aqui tem que valer a pena. Aí a gente pega e estufa aquela marmita, né? Até a boca, até derramar assim. Não consegue nem fechar a tampinha, né? Aí você fica até meio constrangido, né, na hora de fechar o negócio lá, porque a atendente lá não consegue nem fechar aquela tampa. Por quê? Porque você tem na sua cabeça que que a gente tem que comer, né? Comer e não se alimentar. Por isso que nós temos que entender a diferença, né? Comer é uma coisa, se alimentar é outra. Porque comer você simplesmente vai e come aquilo que vem na sua mente, aquilo que aparece na sua frente, você simplesmente come. Se é bom, se é ruim, se é pouco, se é muito, se é saudável, se não é, você simplesmente pega e come, simplesmente come. Aquele salgadinho, sabe, que você pega o pacotinho, você rasga assim, e você vai lá e ali você está comendo, você não está se alimentando. Ali você simplesmente está pondo na boca e comendo. E esse é um grande problema. Esse é um grande problema, uma grande falta de entendimento, né? Então, aí muitas pessoas, elas querem emagrecer, elas querem ter mais saúde, elas querem ter mais disposição na vida, elas querem melhorar, ter mais qualidade de vida, né? Ter mais qualidade de vida. Mas como é que ela vai conseguir esses patamares de qualidade de vida se ela não deixa de comer? Então, perceba que comer é uma coisa assim terrível. Só simplesmente a mentalidade de comer. Então, quando você for pensar, tipo assim, tô com fome. Então, nunca fala assim, eu vou comer. Não, fala. Nós temos que mudar a nossa palavra. Você fala, vou me alimentar. Porque a alimentação, ela está ligada à disciplina. Porque quando você se alimenta, porque alimentar é você renovar as suas forças, é você renovar a sua energia, entende? É diferente de comer, só comer por comer, né? Tem muita gente que come só por comer, não tá nem com fome às vezes, mas vai lá e come. Então, quando a gente fala a palavra alimentar, já ouviu falar aquele termo alimentar o sistema? É porque aquele sistema está com alguma deficiência e ele precisa ser reabastecido. Então ele precisa ser alimentado. Então quando nós sentimos fome, bom, primeiro que já é até errado sentir fome, né? Isso eu estou falando de uma normalidade. A gente sabe que tem muitas pessoas aí na vida, né, que muitas vezes não tem nem o que comer,
né? Isso é muito triste, é muito é lamentável, né? Essas pessoas nós devemos orar por elas, né? E se a gente puder ajudar, melhor ainda, né? Mas trazendo aqui para nós, né? Nós devemos sempre ter na cabeça que nós devemos nos alimentar, porque nós temos que ter, e alimentar significa renovar as forças, renovar a energia, reabastecer. E quando a gente pensa em alimentar, nos alimentar, significa comer aquilo que é necessário. Aí o comer faz sentido, porque você vai comer aquilo que é necessário para você. Você não vai simplesmente comer, você vai se alimentar comendo. Eu não sei se você está conseguindo entender a diferença. Mas então agora, para ficar mais claro, o que envolve a alimentação? A alimentação, quando a gente fala de nos alimentar, o nosso corpo envolve 3 coisas: carboidrato, proteína e lipídios. É disso que nosso corpo precisa. Precisa também de vitaminas, né, sais minerais. Isso a gente vai adquirindo também através dos alimentos, né? A gente vai adquirindo através dos alimentos. Mas, basicamente, o nosso corpo, para ter energia, precisa dessas 3 coisas: proteína, carboidrato e lipídio. O que é o carboidrato, né? O carboidrato, eu vou falar bem simplesmente aqui, que é para todos aqui que estiver vendo o vídeo possam entender. O carboidrato, ele é aquilo que produz energia para o corpo. Pensa assim. Agora, o que é então carboidrato? O carboidrato, por exemplo, está no arroz, está na batata, né? Tá nesses alimentos assim, na batata doce, no macarrão, está no pãozinho que a gente come. E o nosso corpo precisa disso para ter energia. Nós precisamos de energia para conseguir fazer todas as coisas. Agora, só comer carboidrato também não ajuda, não resolve. E muitas pessoas, né, elas preferem ou gostam de comer só coisas que são carboidrato. E aí acaba deixando a proteína de lado, acaba deixando o lipídio de lado, às vezes, né, deixando o lipídio de lado. E aí enche o corpo de carboidrato. Ela vai ter energia? Vai, mas ela vai ficar deficiente em outras coisas. Ela vai, por exemplo, ter uma musculatura muito fraca e vai ficar sem proteção no corpo. Normalmente a pessoa que só come carboidrato é a pessoa que fica doente muitas vezes, fica muito doente. Tem até energia, mas logo cai, fica muito debilitado, porque o carboidrato ele produz muito açúcar. É uma produção de açúcar no corpo. E o açúcar ele é inflamatório, ele causa fadiga, né? Então traz algumas consequências, né, que são terríveis. Mas isso que? Por causa do excesso, porque só come isso, ou come mais isso do que deveria comer. Basicamente é isso. E a proteína? O que é a proteína? A proteína, ela é aquele alimento que vai fazer com que a nossa musculatura, basicamente falando, a nossa musculatura fique mais forte. Ela vai atuar no músculo, né? Falando um pouquinho mais técnico, ela vai agir lá na célula, ela vai lá na mitocôndria e ela vai atuar lá e vai ter toda uma transformação, uma quebra lá de várias coisas lá, né? Não vou entrar muito em detalhe, mas
vai atuar ali na mitocôndria e aquilo vai espalhar pelo seu corpo e vai encher o seu corpo de energia muscular. Então perceba, quem só come carboidrato, deixa de lado o músculo. E o nosso corpo, ele possui musculatura. Nós precisamos fortalecer a nossa musculatura. Muita gente tem problema na coluna, não tem? Você pode ser um deles. E pode reparar, se você tem problema na coluna, é porque você muitas vezes deixa de fortalecer o seu core, que é aqui, a região da barriga, a região abdominal. Essa musculatura ajuda a sustentar a coluna. Muitas pessoas não sabem disso e simplesmente não exercita esse local, não exercita essa musculatura. E aí toda a sobrecarga do corpo acaba indo em cima da nossa coluna, da sua coluna. Não tem músculo suficiente ali para ajudar a sustentar esse peso. Então, força a coluna, força ali o disco acaba estourando, saindo para fora, onde surge a hérnia de disco. E para fortalecer a musculatura, para ajudar a fortalecer a musculatura, né, além das atividades físicas, coisa que a gente vai conversar depois, né, nós estamos falando agora de alimentação, nós precisamos nos abastecer de proteínas. Então só carboidrato para ter energia não resolve. Porque o que adianta um corpo cheio de energia, mas sem musculatura para sustentar aquela energia que você está adquirindo? Não resolve. E a outra coisa é os lipídios. Os lipídios são as gorduras que são necessárias no corpo. Aí você fala, nossa, mas eu tenho que comer então gordura? Tem que comer. O que não pode é comer demais. Aí é que está o problema, né? Tem gente que já vê. Eu já fui assim em muitos churrascos, né? Tenho certeza que você também já deve ter participado de algum churrasco. Mas eu lembro de um churrasco que eu fui, que tinha um homem lá. Ele só comia a parte da gordura. Ele chegou até a falar, eu não gosto muito de comer a carne, eu gosto de comer a gordura. Pra você ver que tem pessoas desse jeito, né? Agora, não pode comer gordura? Pode comer, deve comer. Só que tem um limite, né? Só que tem um limite. E esse limite, a gente pode futuramente conversar com mais detalhes, né? Assim também como os limites da proteína, os limites do carboidrato, a gente pode conversar isso com mais detalhe futuramente. Mas agora eu quero deixar assim bem básico do básico, só para ficar entendido a questão da alimentação. Então a gordura, basicamente, para que serve? A gordura ela serve para proteger os órgãos internos. É uma proteção. Eu não sei se você já ouviu falar, por exemplo, tem pessoas que faz natação e alguns até, né, num nível muito avançado, vai nadar lá em lugares assim gelados. Você sabe o que essa pessoa tem que fazer para conseguir nadar nesses lugares mais assim, nessas águas mais geladas? Ela precisa engordar. Por quê? Porque a gordura protege. Se ela for lá magrinha, toda atlética, assim, tá aí nadando num lugar gelado assim, ela vai ter hipotermia. Há grande chance de que ela não consiga realizar a prova. É só para você entender, eu só tô falando isso para você entender de que a gordura é uma proteção e que é necessário. Todo mundo tem que ter um pouco de gordura no corpo, porque senão fica sem proteção.
basicamente, tá? Isso é basicamente. Então, carboidrato, proteínas e lipídios. Quando a gente entende esses três elementos e a gente dosa esses alimentos, né, uma quantidade certa de carboidrato, uma quantidade certa de proteína, uma quantidade certa de lipídios, então você está realizando no seu corpo aquilo que nós comentamos agora, que é alimentação. Alimentação. O que acontece? Então, o que acontece com as pessoas que, por exemplo, estão acima do peso, pessoas que não têm energia, pessoas que se sentem fraca demais, pessoas que não conseguem, caminha daqui até ali já está morrendo, ou sobe uma escada já está cansada. Em falando de, basicamente, de alimentação, né, é porque não sabe dosar esses três elementos. Então, quando a pessoa pensa assim, tô com fome, eu vou comer. Não importa o que eu quero é matar minha fome. Eu vou comer. Então aí vai lá no lugar, aí pede lá aquela coxinha, né? Nada contra a coxinha, viu, gente? Não tô falando que você não pode comer isso, não. Mas tem gente que só come isso, por exemplo, na rua. Você já parou para pensar nisso? Tem gente que tem pessoas que trabalham na rua e a alimentação dela do dia todo é comer coxinha, comer salgadinho, vai lá, compra aquele pacote de batatinha, aí, e fica comendo aquilo, e aí vai lá e abre aquela latinha de refrigerante e pá, pra dentro. Não que isso não pode comer, pode, mas desde que seja uma medida razoável. Agora, quando a pessoa troca a alimentação só por isso, e muitos fazem isso, aí fica, às vezes até fica questionando, nossa, mas por que eu tô tão barrigudo? Nossa, por que eu engordo tanto? Ou por que isso? Ou por que aquilo? Por que eu não consigo? Eu não tenho energia, né? Muitas vezes pode alguém te chamar para ir para algum lugar, fazer alguma coisa, e fala, não quero, não tô afim não, tô cansado. É porque a resposta pode estar na forma com que você se alimenta. Então nós temos que entender a questão da alimentação, tá? Para esse vídeo não ficar mais longo, né, e também não ficar chato, e também para você ficar curioso porque os próximos vídeos, né? Para a gente entender o que é atividade física, o que são os hábitos e o que são o que é o propósito. Eu já vou parar esse vídeo por aqui e aí você vai deixar o seu feedback para mim. O que você achou disso, né? O que você achou disso que eu falei, né? De repente você tem alguma pergunta para fazer, pode perguntar, né? Pode colocar ali nos comentários qual é o seu questionamento, o que você acha disso, como é que você pode melhorar isso, né? E também eu posso, em outros vídeos futuramente, falar sobre, mais especificamente, sobre cada um desses, sobre o carboidrato, sobre a proteína e sobre o lipídio, né, para ser um conhecimento a mais para você, tá bom? Mas isso aí depende se você quiser. Se você quiser eu falo, se você não quiser, né? Só isso que eu tô te falando, eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção na sua vida. Vai ser uma coisa assim que pode realmente mudar radicalmente a sua qualidade de vida. Quando você começar, pesquise minimamente. Se você não quiser me ouvir, não tem problema, né? Mas vai lá na internet, pesquisa lá. Se você tiver condições, o que eu sugiro para você? Procure um nutricionista. O nutricionista, ele
é o melhor profissional que pode te orientar com relação a isso que eu estou te falando. Ele vai te orientar especificamente, tanto na questão de quanto de carboidrato comer, quanto de proteína, quanto de lipídio, né? E também com certeza vai dizer para vocês vitaminas, né? Para você estar ingerindo e também se alimentando com isso. E ele vai te dar tanto essas informações mais específicas, mais detalhadas, né? Como também vai poder te dizer o que comer, o que comer e a quantidade daquilo, entendeu? Por exemplo, ele vai te falar, eu tenho que comer carboidrato, mas quanto de carboidrato? É tanto. Mas o que é carboidrato? É batata, mas quanto que eu posso comer de batata? Aí eu vou falar tantas gramas. Só um exemplo, né? Eu não vou entrar muito nesse detalhe porque eu não sou nutricionista, né? Eu sou profissional de educação física, né? Então eu não sou nutricionista, então eu não vou entrar nesses detalhes. Mas eu sugiro para você que você procure um nutricionista. Ele vai te orientar muito bem na questão de como você se alimentar corretamente. Aí eu tenho certeza, se você fizer isso, eu tenho certeza que uma hora você vai lembrar desse vídeo aqui, do que eu tô te falando, tá bom? E aí, no próximo vídeo, eu vou falar sobre alimentação. E sobre a alimentação, a gente vai estar conversando... Não, falei errado, né? A alimentação nós estamos falando agora. É assim mesmo, gente. A gente vai gravando o vídeo, a gente vai falando, né? Aqui não tem edição, não tem corte, não tem nada. Simplesmente estou falando aqui, tá bom? Então, mas no próximo vídeo a gente vai falar de atividade física, na verdade, né? E que também é uma coisa muito importante. Mas a atividade física é importante, mas a alimentação é uma das coisas mais importantes para que você tenha uma qualidade de vida muito boa. Por quê? Pensa bem, é o que você come, é o que você coloca dentro do seu corpo, né? Atividade física, você vai trabalhar para que aquilo que você fizer com relação à atividade física, ao exercício físico, você vai externalizar isso. Você vai externalizar isso, você vai botar para fora. Agora, o alimento, a gente põe para dentro. E aí, quando aquilo que você come, né, quando entra aqui dentro, já era. Entende? Tudo o processo vai acontecer dentro do seu corpo. E ali não tem como voltar atrás. Uma vez que você comeu, comeu. Entendeu? Portanto, não pense em comer, pense em se alimentar. Pense, eu estou com fome, eu tenho que balancear carboidrato, proteína e lipídio. Se você fizer isso, né, isso já vai ser uma grande bênção na sua vida. Isso vai aumentar com certeza radicalmente a sua qualidade de vida. Agora, como é que você faz isso na prática? Mais especificamente, é aquilo que eu te falei. Então você faz o seguinte, né, se você puder, procure um nutricionista, converse com ele, e ele vai te fazer todo um trabalho com você, e você vai passar a se alimentar corretamente, e assim a sua qualidade de vida vai melhorar muito, tá bom? Então, ó, bênçãos pra ti, e até o próximo vídeo.